compartilhar a tela já? Vou fazer aqui. Tá dando para ver? Tá. Beleza. Mas acho que ainda não está no modo de apresentação, porque eu tô Não. conseguindo ver. Agora entrou? Isso, agora perfeito. Beleza. Vou deixar aí, então. Aí depois a gente começa. Olha, não tem ninguém pedindo. Tá tudo certo, pode começar se quiser. Tá. Beleza, então. Bom, então, agora oficialmente, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, a mais esse encontro do nosso seminário de pesquisa em parasitologia, do Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu nome é Joyce e eu vou ser a moderadora da noite de hoje. Bom, antes de mais nada, eu vi que tem algumas pessoas que são novas, né, a primeira vez que está participando. Então, assim, eu gostaria de comentar, né, que esse seminário surgiu de uma proposta feita pela professora doutora Juliana Quero Reimão, a nós, né, que somos suas estudantes de mestrado, com o objetivo de ampliar e aprofundar os nossos conhecimentos sobre o Toxoplasma gondii e a doença que ele causa, né, a toxoplasmose. Então, assim, a princípio, seria um grupo de estudos só do laboratório de parasitos. E semanalmente iríamos conversar, né, sobre um capítulo do livro de Toxoplasmose e Toxoplasma gondii, do Vanderlei Souza e do Rubens Belfort Júnior, né, da editora Fiocruz. Só que como o nosso grupo ele é relativamente pequeno, né, com somente 4 estudantes, a professora Juliana, né, sugeriu, né, está convidando outros estudantes, né, como as estudantes da iniciação científica, alguns ex-estudantes e alguns outros colegas, para poder participar também e enriquecer os nossos encontros, né? E assim surgiu esse nosso grupo, que acabou se tornando, né, o grupo cresceu e acabou se tornando o nosso seminário semanal de pesquisa em parasitologia. O tema do nosso encontro de hoje é a toxoplasmose na criança e a neurotoxoplasmose. E a apresentação desse tema é por conta da Maria Clara Pascalitio Bertozzi, desculpa se eu me pronunciei seu nome errado, que é estudante do 5º ano do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Antes de eu passar a palavra para Maria Clara, eu gostaria de lembrar a todos que, como se trata de um grupo de estudos, não há né, um espaço para perguntas no final da apresentação. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês podem estar fazendo, né, escrevendo para a gente no chat, colocando seu nome, seu e-mail, que aí nós encaminhamos, né, para a palestrante da noite, para ela poder estar respondendo para vocês, tá? Logicamente, seria responder posteriormente. Também iria pedir, né, a gentileza para que todos mantenham as câmeras, né, os microfones fechados, né, durante essa apresentação. E lembrando que a lista de presença, ela vai ser passada virtualmente no chat. Por favor, não esqueçam, né, de preencher corretamente. E o certificado, ele será emitido ao final, né, do nosso seminário, né, de todas as semanas de apresentação, né, que são, a princípio, 16 semanas, desde que o participante, né, o aluno, possua 75% de assistência. Maria Clara, obrigada pela sua presença, obrigada de ter topado participar da gente, junto com a gente, né, desse seminário. Fique à vontade, né, para você iniciar a sua apresentação. O seu tempo é ao redor de 45 minutos, tá bom? Tá bom, então. Bom, então vamos lá. Apresentando aqui sobre a toxoplasmose na criança, neurotoxoplasmose. Começando pela toxoplasmose na criança e relembrando o ciclo de vida do parasito. Então, o toxoplasma, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, o hospedeiro definitivo dele, na verdade, é o gato. E vai ser no gato que ocorre a reprodução sexual do parasito e vai ter a eliminação dos oócitos pelas fezes. E com isso, as fezes do gato entrando em contato com o ambiente,
com água, com alimentos, com vegetação, pode contaminar novos hospedeiros intermediários, como, por exemplo, os suínos e os caprinos, e também pode, em ambientes domésticos, contaminar a própria caixinha de areia e entrar em contato com água, com alimentos que a gente consome, e dessa forma o parasita chega até o ser humano, mas pode também chegar por outras formas, por exemplo, pela doação de órgãos que contenham cistos dos bradizoítas, seja por transfusão sanguínea, ou até a transmissão vertical, que já foi discutida no seminário de tóxico congênito, né? Então, na criança em si, a gente vai ter duas possibilidades. Ou essa criança nasceu com a toxoplasmose, que seria a toxoplasmose congênita, ou ela adquiriu essa toxoplasmose que nem qualquer outro indivíduo adulto posteriormente pode adquirir. A forma congênita, então, é via transplacentária, com a gestante tendo uma infecção aguda, vai ter um acometimento multissistêmico, pode levar a malformações, principalmente se for uma infecção durante o primeiro trimestre, então malformações de crânio, hidrocefalia, calcificações, tem uma correlação importante com atraso neuropsicomotor e a retinocoroidite, que nada mais é do que a uveite posterior, que seria um acometimento da retina com inflamação e parasitos infiltrando essas regiões, levando a déficit visual. Mas a gente tem também a forma adquirida, assim como a gente já viu bastante, que pode acontecer pela via oral e menos pelo transplante, pela transfusão sanguínea na população pediátrica, mas ainda assim acontece. Então, ela é semelhante à forma adulta, mas na população pediátrica, em relação à adulta, tem um maior risco de uveíte posterior e de sequelas de visão, e tem uma importante correlação também com os diagnósticos diferenciais. Então, é uma infecção que na criança, a gente, pelo quadro clínico que eu vou apresentar, a gente pode confundir com várias outras doenças, a exemplo, as TORCHs mesmo. Então, a toxo confunde com o citomegalovírus, que confunde com Epstein-Barr, que pode confundir com a rubéola, enfim. Então, é uma doença que tem que ficar de olho e tomar cuidado para não fazer, enfim, para não deixar passar a possibilidade dessa doença. Então, o quadro clínico, no geral, é uma síndrome monolike, então pode ter febre com uma linfonodomegalia, principalmente em cadeias cervicais, com cefaleia, alterações visuais, geralmente de embaçamento e perda de acuidade, mais do que visão dupla, por exemplo, que seria mais neurológico. Você pode ter no corpo uma hepatosplenomegalia, então aumento do fígado, do baço, uma mialgia importante por conta justamente da infiltração dos tecidos musculares, calafrios, náusea, vômitos, de forma geral. E o tratamento na criança, ele vai ser realizado da mesma forma do que com o adulto, só que em doses diferentes. Então, a gente usa pirimetamina de 2 mg por quilograma no primeiro dia e nos próximos dias de 1 mg por quilograma. Isso é feito de 2 a 4 semanas de tratamento. A sulfadiazina, de 50 mg por quilograma 2 vezes ao dia, e a leucovorina, que é para prevenção de mielossupressão, que também é feito nos pacientes adultos. Mas qual que é a questão da toxoplasmose na criança que difere um pouco dos adultos? Então, a gente tem que levar em consideração que é um paciente que é uma criança, está em desenvolvimento. Então, dependendo se for uma doença congênita, que a criança já nasceu possivelmente com malformações, com sequelas neurológicas, com interferência na visão, por exemplo, isso com certeza pode levar a um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e tem que ser acompanhado tanto pelas escalas que a gente usa na pediatria, de Bayley ou de Denver, mas, assim, ter essa visão de que uma criança que, por exemplo, não vê, ela vai atrasar o desenvolvimento no sentido, ela perde o referencial até para aprender a ler feições de expressão facial, ela vai ter mais dificuldade para começar a andar, para fazer movimentos.
Então, vai afetar a criança no âmbito geral, principalmente, né, no desenvolvimento. Tem que ter também um acompanhamento oftalmológico importante, principalmente por causa da retinocoriorite, levando à perda de acuidade visual, assim como tomar cuidado em crianças que não necessariamente nasceram com o déficit, mas que podem progredir, evoluir com esse déficit. É muito comum acontecer na criança dela ter uma toxoplasmose congênita e lá para frente, na vida, quando estiver iniciando a adolescência, lá para os 20 anos, reativar a doença e começar com o déficit oftalmológico. E também levar em consideração que essa população não é isenta da imunossupressão. Pode ser uma imunodeficiência genética, pode ser um tratamento de doença sistêmica com corticosteroide, uma quimioterapia, até mesmo HIV congênito. Então, tem que ficar de olho, porque a imunossupressão ela é um fator extremamente importante para a sintomatologia. Então, tanto para a disseminação para o sistema nervoso, que a gente vai discutir, quanto para a severidade dos outros sintomas sistêmicos, com hepatosplenomegalia, com, enfim, disfunções orgânicas. Em termos gerais, é isso sobre a população pediátrica. Comunica muito com a parte da toxoplasmose congênita. Então, eu não quis invadir o outro seminário, então fica um pouquinho mais essa parte. E a neurotoxoplasmose, agora, eu trouxe mais uma questão da invasão do sistema nervoso. Também vai conversar muito com o seminário de imunossupressão e toxoplasmose. Mas é muito interessante essa questão, porque essa invasão do sistema nervoso, ela vai acontecer tanto em pacientes imunocompetentes como em imunocomprometidos. Lógico que vão ter diferenças. Então, nos imunocomprometidos, a gente vai ter uma frequência e uma intensidade de invasão muito maior. Então, o número de taquizoítas que vão chegar no sistema nervoso central, a intensidade no sentido, a rapidez com que evolui o quadro, o tamanho dos cistos que vão se formar no sistema nervoso, isso tudo vai mudar. E outra coisa que interfere também nessa variedade de apresentação e de invasão são as cepas de toxoplasma. Existem 3, o tipo 1, 2 e 3. O 3 é muito pouco falado na literatura, mas os tipos 1 e 2 são bem descritos, principalmente o tipo 2, que é encontrado mais de forma unânime entre os pacientes. O tipo 1 é mais relacionado a pacientes imunossuprimidos. E daí, falando sobre o mecanismo, como que acontece essa invasão do sistema nervoso central. A gente sabe que é uma doença que a gente vai adquirir principalmente pela via oral. Então, vai entrar em contato com a cavidade oral, com os órgãos de tecido linfóide, tecido linfóide mesmo da cavidade oral e do trato digestório desde o começo. Então, a gente tem contato com as tonsilas, com as adenoides, e esses órgãos linfóides, eles vão ter bastante células do sistema imune. Então, começa aí a disseminação. Porque sim, a gente tem a disseminação hematogênica do toxoplasma, mas a forma de invasão do sistema nervoso central depende muito do sistema imune. E isso se dá por conta desse modelo de cavalo de Troia. Então, o que vai acontecer? O toxoplasma, ele interage com células, principalmente leucócitos, que expressam o CD11B e o C, e ele vai entrar nessas células. Dentro dessas células, ele consegue penetrar a barreira hematoencefálica, porque teoricamente é uma barreira extremamente seletiva, com pouquíssima fenestração. A gente tem a camada de pericitos, a camada dos astrócitos, que formam os pés vasculares da barreira. Então, é uma barreira que já não permite nem alguns fármacos a passar. Então, é bem legal de pensar que esse parasita ele consegue entrar nas células imunes, que já dificilmente entram no sistema nervoso, e que ele vai conseguir, nesse meio que ele infiltrou a célula, um meio em que a gente tem uma infecção aguda. Então,
aumenta a inflamação sistêmica, aumenta a expressão de moléculas de adesão, principalmente relacionadas a ICAM-1 e as EIP-selectinas, aumenta a expressão de receptores Toll-like do tipo 4, e com isso permite um ambiente em que tem alguns escapes dessas células imunes junto aos taquizoítas para dentro do sistema nervoso central. E, além disso, também foi demonstrado que um aumento do interferon gama, ele permite a evasão imunológica por mecanismos que vou falar mais para frente. E essa invasão, ela vai acontecer dessa forma, principalmente pelos capilares corticais. E isso a gente consegue ver, inclusive, pelos exames de imagem de neurotóxico, pelas ressonâncias, a gente vê a localização dos cistos, onde que fica bem claro isso, mas também foi descrito na literatura. Então, a gente tem, depois dessa invasão do sistema nervoso por meio das células linfocitárias, principalmente monócitos e células dendríticas, a gente tem a saída dessas células e eles entram tanto nas células da glia quanto nos neurônios, mas principalmente nos neurônios. E dentro dessas células, eles vão formar os cistos, e dentro dos cistos, ele muda para a forma de bradizoítas, e com isso instala a infecção latente. Porque esses cistos, então, o que vai acontecer é, ele passou da forma de taquizoíta para a forma de bradizoíta, ele vai ficar num estado mais quietinho mesmo, e dentro desse cisto, ele consegue se reproduzir e se mantém lá. Isso é importante porque esse cisto, ele é inflamatório, a presença desse tecido que não faz parte do nosso corpo, ele vai sim gerar uma inflamação, e com isso tem um desbalanço de microambiente, vai alterar a fisiologia de alguns neurotransmissores. Então, foi descrito que em algumas regiões do cérebro ele pode estimular a produção do GABA, que é um neurotransmissor inibitório bem importante, a alteração do clearance de glutamato com alteração da proteína carreadora do glutamato, que é o GLT1, e o aumento de dopamina. E esse ambiente em que tem um aumento do glutamato, principalmente, leva ao que a gente chama de excitotoxicidade, que nada mais é do que um neurônio hiperativo. Ele vai desencadear potencial de ação atrás de potencial de ação, e com isso a gente tem algumas mudanças fisiológicas neuronais que acontecem. E, assim, a gente tem a neuroplasticidade, obviamente, que vai aumentar a quantidade de sinapses por feedback. A gente vê, poxa, o neurônio está sendo estimulado, então ele vai começar a ter um remodelamento genético e levar a maiores focos sinápticos, mas também leva a abertura excessiva de canais de cálcio, porque para liberar neurotransmissor, a gente precisa da entrada do cálcio dentro da célula, para ele se ligar às proteínas que vão abrir as vesículas de neurotransmissor. A entrada excessiva de cálcio dentro da célula pode desencadear vias apoptóticas, então isso leva à perda neuronal. Mas pode levar também à formação de focos epileptogênicos. Então, sinapses intensas e que não necessariamente são funcionais. Então, isso pode gerar também uma epilepsia por conta dessa alteração fisiológica. E tem também uma associação com distúrbios psicocomportamentais. Tem uma associação, principalmente epidemiológica, que foi feita com esquizofrenia e com sintomas depressivos, mas também existem alguns estudos comportamentais mesmo em ratos e camundongos, que mostram que o aumento da dopamina, a estimulação do GABA em algumas regiões específicas do cérebro levam a um comportamento desinibido. Então, é meio que como se esse animal, por exemplo, no rato, que inclusive faz parte do ciclo do toxoplasma, se a gente for parar para pensar, os gatos vão atrás desses ratos, e se o rato ele tem um comportamento mais desinibido, ele tende a ter menos medo dos gatos, e os gatos conseguem, enfim, entrar em contato com o parasito e dar continuidade ao ciclo. Então, por mais que isso não se traduza necessariamente diretamente para o ser humano, lógico que tem grandes diferenças entre um camundongo e um ser humano,
Mas, enfim, é interessante essa interação que o parasita tem no comportamento mesmo, e que realmente tem essa associação com a esquizofrenia. Mas nada mais é do que uma balança entre a pró-inflamação e a anti-inflamação, porque claramente essa inflamação, ela não é benéfica para o sistema nervoso. Então, existe uma ativação de macrófagos do sistema nervoso, que nada mais são do que a micróglia, e que vão balancear um estado pró-inflamatório, anti-inflamatório. Então, é uma tentativa de reduzir essa inflamação e essa desbiose, essa alteração de microambiente neurológico, junto com a questão de não vai tirar esse cisto de lá também, por causa dessa anti-inflamação. Então, o problema ele surge quando essa pessoa tiver uma reativação. Então, vamos supor que é uma pessoa que entrou em contato com toxoplasma, teve a invasão do sistema nervoso central, assim como praticamente todas as pessoas que entram em contato com parasita vão ter, mas tem pouquíssimos cistos, pouquíssimos taquizoítas, mas descobriu um câncer, vai ter que fazer uma quimioterapia. Essa imunossupressão ou contaminação pelo HIV, essa imunossupressão ela pode reativar esses cistos, aumentar a atividade reprodutiva e levar a uma doença mais séria do sistema nervoso central, uma neurotoxoplasmose realmente sintomática. Então, isso é uma imagem que tem uma visão geral, desde a contaminação até, enfim, todas as moléculas expressadas. Eu não vou me prender muito mais nessa imagem, eu posso disponibilizar depois para ficar mais fácil, mas mostra também bastante a questão da evasão imunológica pelo interferon gama e das células CD8, principalmente. Então, o quadro clínico, na sua grande maioria, a neurotoxoplasmose é assintomática, ou com sintomas levíssimos, cefaleia, mas nada que chame a atenção. Porém, não pode esquecer que a neurotoxo, ela vem depois da toxoplasmose. Então, a gente pode sim ter um paciente que tem os sintomas da síndrome monolike, de febre, linfonodomegalia, mal-estar. Existem casos de pneumonite também, com infiltrado intersticial, que vai dar dispneia, desaturação. Alveite posterior, então, principalmente com déficit visual. E os sintomas neurológicos, eles vão incluir principalmente a cefaleia mesmo, uma dor de cabeça. A complicação é quando a gente tem um paciente imunossuprimido e começa a apresentar redução do nível de atenção, alteração da consciência, às vezes entrar em um estado torporoso, até um coma, ter convulsões, alterações comportamentais e déficits focais. Então, às vezes, pode até simular um AVC. E isso está muito associado com a encefalite, que é o grande problema da neurotoxoplasmose em imunossuprimidos mesmo. É a encefalite, porque ela é letal. Então, tem que ser identificada e tem que ser tratada com rapidez. O diagnóstico, então, ele pode ser feito de 3 formas principais da sorologia, que é o IgM-IgG, que é comumente feito no pré-natal. Então, a gente vê bastante em carteira de pré-natal uma paciente que é suscetível, uma paciente que já é imune. Só que o IgM ele não tem uma especificidade boa para toxoplasmose. Então, a gente consegue ter uma noção se teve contato, se não teve contato e se possivelmente é uma infecção aguda. O PCR, ele pode ser feito com DNA parasitário, tanto do líquido cefalorraquidiano, então no caso da neurotoxo, mas pode ser de líquido amniótico, de sangue periférico, de biópsia de linfonodo, enfim, dá para extrair de outras fontes também. E especificamente para neurotoxoplasmose, acho que o principal seria mesmo os exames de imagem com a tomografia computadorizada, mas principalmente a ressonância magnética, que a gente consegue visualizar os cistos, a inflamação ao redor. Então, se a gente pegar essas imagens, a primeira é uma tomografia contrastada, a gente vê múltiplos focos de cistos calcificados, com região também de inflamação, que dá para ver
em região mais frontal, frontotemporal. Agora, na ressonância, a gente vê bem mais claramente, assim, as imagens. As primeiras duas estão em T2, mas a gente consegue ver na primeira que tem um desvio de linha média bem sutil, assim, mas que dá para perceber por volta de ventrículo lateral, dá para ver a inflamação, um edema vasogênico em torno desses cistos, que são bem circulares, são bem clássicos. Então faz como se fosse um efeito de massa mesmo, como se fosse um tumor. A segunda imagem já é um cisto calcificado, que dá para ver que ele fica bem pretinho. Na sequência T2 a gente vê o crânio também fica preto, assim como o cisto. Então, provavelmente é uma toxoplasmose crônica, uma neurotoxoplasmose crônica, com um halozinho, assim, de inflamação em volta. E a terceira, ela tá em T1, mas também dá para ver múltiplos nódulos em região, principalmente de núcleos da base. Então, assim, dá para ver que geralmente os cistos eles ficam realmente no córtex e no diencéfalo. A gente vê nessas imagens, principalmente, tem bastante cisto em núcleo caudado e em putamen. Então, é uma região bem preferencial, porque tem tanto contato com os capilares cerebrais, corticais, quanto com a barreira licórica com o cérebro também, que é outra via de disseminação. E a última imagem, que está em flare, é a imagem de uma encefalite já necrotizante. Dá para ver que no meio tem uma região mais em hipossinal. Então, isso seria a encefalite numa ressonância. Tem até um pouquinho de desvio de linha média, colabando o ventrículo lateral, perdendo já um pouco o comportamento de edema vasogênico, começa a ser mais citotóxico, começa a pegar todo o cérebro. Então, esse é um problema, tanto pelo fato de que você tem uma infecção com a necrose, com morte celular, mas também porque isso vai começar a inchar e fazer uma hipertensão intracraniana, isso que vai rebaixar o paciente, isso que vai levar a sintomas parecidos com AVC. Então, é uma complicação super grave. O tratamento, ele não é feito em casos assintomáticos ou leves, ele vai ser feito em quem? Em quem é imunossuprimido, em casos graves, então um paciente que tem um acometimento multissistêmico, com hepatosplenomegalia, com a pneumonite, que precisa, inclusive, tem bastante pacientes que precisam, inclusive, de internação em UTI. Então, esses são os pacientes que a gente vai tratar. E é um tratamento de 2 a 4 semanas, geralmente, ou se for um paciente imunossuprimido, de 4 a 6 semanas, ou quando os sintomas regredirem, com uma dose de manutenção. E, enfim, a dose e os medicamentos, os medicamentos são os mesmos, mas as doses mudam por conta de ser adulto, então são doses maiores, de 50 miligramas, 2 vezes ao dia por 2 dias, que é a dose de ataque, e daí até terminar o ciclo de tratamento são 25 a 50 miligramas por dia, 1 grama de sulfadiazina 4 vezes ao dia, e a leucovorina também. Essas foram as referências, junto ao livro também, que foi disponibilizado pela doutora Juliana. Essas são umas fotos da pesquisa que a gente fez nesse último ano, com os nossos pequenos toxos e as HFFs, e, enfim, é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos. Clara?